das primeiras formas que você deve ter começado a operar no mercado financeiro foi através de suporte e resistência. Você sabe aquela ideia, compra no suporte e vende na resistência. Marca uma linha horizontal, em cima, abaixo, marcando o fundo, marcando o topo. E quando o preço chegar naquele ponto, você procura comprar ou vender. Essa é uma ideia que é bastante difundida a respeito do mercado financeiro. E muitas pessoas tentam operar desse jeito e boa parte acaba falhando, tá? De forma repetida. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma forma de você pensar suporte e resistência, que vai ampliar os seus horizontes a respeito desse conceito de suporte e resistência, que apesar de ser simples, é um conceito muito poderoso e que se você negociar da forma correta, isso pode aumentar muito a tua chance de ser lucrativo no mercado financeiro. Seja muito bem-vindo ao canal da Markets.com. Meu nome é Diógenes e é um prazer estar aqui com você em mais um vídeo para a gente falar de mercado. Eu comecei no mercado financeiro em 2009 e de lá para cá eu venho, aprendendo, estudando constantemente no mercado. Em 2011 eu comecei a falar do mercado na internet através de um blog pessoal onde eu tinha a intenção de melhorar minha disciplina como trader. E aqui no canal da Markets você vai encontrar muito conteúdo que eu trago para você poder dar o próximo passo no mercado financeiro, tá bom? Nesse vídeo vamos falar de suporte e resistência e como que você pode diminuir muito a chance de você ser pego em falsos rompimentos. Você talvez saiba o que eu estou falando. Você marca um suporte bem bonitinho e aí o que acontece? O mercado chega naquele ponto de suporte, você, talvez pelo seu método, aí potencialmente faz uma compra, e aí o mercado dá aquela balançada, derruba você da sua operação, caça o seu stop loss, e depois ele continua andando na direção inicial. Tá? Vamos então para o vídeo, para a tela, onde eu quero te mostrar como você pode começar a negociar suporte e resistência como um trader profissional e como que isso pode aumentar a tua chance de sucesso. Mas antes de mais nada, é claro, se inscreve aqui no canal, porque eu trago muito conteúdo para você aqui de valor. Deixa o seu like nesse vídeo também, que é muito importante para a gente entender se isso está fazendo sentido, esse material está fazendo sentido para você, tá bom? O nosso comprometimento é sempre trazer conteúdo de alto valor que possa te ajudar. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o tema do vídeo. Negociar com suporte e resistência pode ser um grande desafio, porque acontece com muita frequência. Isso daqui que eu vou te mostrar agora, você provavelmente sabe do que eu estou falando, porque você já deve ter vivido. Imagina que você viu esse ponto de suporte aqui, tá? Olha só, ponto de suporte marcadinho, você traça uma linha horizontal. Quando chega aqui, tá? O mercado faz isso aqui, ó, com muita frequência, que é o quê? Falso rompimento. Ele bate num ponto de suporte, né? E ele faz um falso rompimento, parece que é só de sacanagem. Às vezes a pessoa até fala assim, a corretora deve estar me sacaneando, porque não é possível, cara. O mercado foi só pegar meu stop e depois ele começou a subir. Ou situações um pouco mais específicas como essa aqui, ó. Tá? Imagina só, você marcou esse ponto de resistência, quando o mercado chega, ele passa um pouquinho e depois ele volta. Né? Então aqui, vamos olhar para esse exemplo, muitas pessoas seguramente foram estopadas, tá? Nesse momento aqui, ó, ponto de resistência, o mercado chegou, fez de conta, bateu, até fez esse candle aqui, ó, que deixou uma sombrinha para cima, fez de conta que ia cair. Depois ele foi lá, deu mais uma empurradinha, derrubou uma galera, tá? E depois ele caiu. Isso aqui é muito chato, né? Você vai concordar comigo que isso aqui é muito chato. A gente pode observar, aqui aconteceu parecido. Às vezes o mercado dá a impressão que ele fica apertando ali, ele vai lá, aperta, cutuca, né? Vai lá e vai apertando aquele nível até que eventualmente ele cai. Eu quero te trazer uma ideia simples, bastante eficiente para diminuir a incidência desse tipo de situação, esse tipo de falso rompimento, tá? Quando a gente tem esse ponto, o mercado faz isso aqui, depois derruba muita gente e acaba caindo, vindo a favor, tá? Ou mesmo em uma situação como está acontecendo agora no EURUSD. Uma coisa muito importante, isso que eu vou te falar pode ser pensado em qualquer período gráfico, em qualquer time frame. Se for no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 hora e etc. Outra coisa muito importante, isso não é a fórmula mágica para negociar suporte e resistência. O que eu vou te falar aqui vai aumentar a tua chance de ser bem sucedido negociando suporte e resistência de forma simples, tá? E eficiente, mas não é a fórmula mágica. Outra coisa, mais um outro detalhe. Você deve escrever tudo isso que eu vou te falar
no formato de um plano, com começo, meio e fim. Tá? Você escrever exatamente o teu plano de trading. Eu defendo muito a ideia da criação de um plano de trading para que você opere de forma objetiva, com regras claras e bem definidas. Ok? E mais uma última coisa, teste isso em conta demo antes de você ir para a conta real. Inclusive, se você não viu ainda, recomendo você entrar agora em markets.com. Entra lá, abre uma conta demo, tá, para você testar a plataforma, testar essa ideia que eu vou te apresentar, esse modelo operacional, testar tudo isso de forma prática e objetiva, tá bom? Na conta demo você não tem risco de perder dinheiro, isso é importante. Por quê? Na conta demo é onde nós vamos testar um operacional. Nós vamos descobrir se aquele operacional, né, se ele tem expectativa matemática, se ele tem possibilidade de desenvolvimento futuro para a gente. Isso é muito importante, tá bom? Então, vou colocar aqui em algum lugar, markets.com, você entra lá, baixa a conta demo, abre uma conta demo, baixa a plataforma e faz esse teste. Beleza? Muito bem, vamos para a ideia. A primeira coisa que você precisa entender é que suporte e resistência são zonas de preço. É comum a gente marcar suporte e resistência assim, ó, com linhas horizontais. Mas isso não está 100% correto. Tá? Isso não está certo. Por quê? Porque suporte e resistência não são níveis exatos. Não é um preço exato. O suporte está em 1.0780, né? Ou 1.0784. Não é assim que você deve olhar para o suporte. Ok? Eu recomendo que você olhe para suporte e resistência como zonas de interesse. Outra coisa, quanto mais claro for o suporte ou a resistência, melhor. Suporte e resistência não são níveis exatos. Vamos até aumentar um pouco aqui, mas sim zonas de interesse. Tá? São regiões de interesse que podem segurar o preço e pode gerar possibilidade de operações para a gente. Então, quando a gente marca uma região de suporte ou de resistência, geralmente marcamos nesse formato. Mas isso não está certo. Nós deveríamos marcar como sendo uma região, uma zona de interesse. Não é como, por exemplo, o limite entre dois países. Tá? Às vezes você vai no limite e tem ali marcado certinho, né? A fronteira. Alguns países que têm fronteira terrestre, você sabe exatamente, um passo para frente estou em um país, outro passo para trás estou em outro país, como acontece, por exemplo, em Portugal e Espanha. Tá? Suporte e resistência não é assim. Podemos pensar em suporte como se fosse uma região de interesse. Então, eu marcaria principalmente desta forma. Agora sim está ficando melhor a minha marcação de suporte e resistência. É claro que nós podemos colocar aqui um nível central, tá? Um ponto de suporte. Isso aqui é o nível central do suporte. Mas precisamos entender que, desde antes do preço tocar no nível central, o suporte já está fazendo o seu efeito. E mesmo depois que ele passa um pouco, o suporte ainda está fazendo o seu efeito. E é exatamente aí que muitas pessoas, muitos traders acabam tendo dificuldade na hora de operar. Porque olha para o suporte como um nível exato, coloca o stop loss muito apertado e aí você já sabe, né? Acontece aquele stop hunting, aquela situação onde o mercado ele vai derrubar muitas pessoas e depois ele segue o seu caminho normal. Tá? Então a primeira coisa não são níveis exatos, mas sim zonas de interesse, como eu marquei para você. Tá? Quanto mais claros no gráfico, melhor. Isso é outra coisa importante. Se você tiver que justificar ou explicar demais um ponto de suporte ou de resistência, isso significa que ele não está claro o suficiente e que provavelmente não é uma boa ideia operar aquele nível. Beleza? Se você tiver que... o que eu quero dizer com isso é o seguinte, veja bem, aqui temos um ponto de suporte que foi bem evidente, bem claro. Aqui foi uma região de resistência, aqui foi um suporte inconfundível. Mas existem outros níveis, por exemplo, que a gente pode marcar, vamos até marcar assim, esse nível, será que ele é importante? Será que é um suporte? E aqui atrás, o mercado não fez nada, né? Outra coisa, falso rompimento de um ponto de suporte ou de resistência é algo comum. Você não deve considerar que isso é algo que acontece só de vez em quando. Na verdade, eu diria que é muito mais provável acontecer falso rompimento de ponto de suporte do que de acontecer aquele rompimento claro, e etc., ou o preço respeitar um ponto de suporte diretamente. Eu até aumentei um pouco a frase aqui, tá? Falso rompimento é o comum, portanto, adicione esse fato à sua análise. Quando o preço tocar num ponto de resistência, você precisa estar ciente de que existe uma probabilidade muito maior de ter um falso rompimento como esse aqui, por exemplo, do que o preço respeitar certinho e etc.
E agora eu vou te falar como melhorar a tua negociação em suporte e resistência através de um conceito muito legal. Veja bem, como nós pensamos em suporte e resistência em formato de zonas de interesse e não exatamente um nível exato, nós precisamos estar ciente de que pode acontecer do mercado passar um pouco para baixo do suporte. Tá? E isso é relevante na hora de posicionar o stop loss. Então imagine a seguinte situação. Né? Aqui eu marquei desse jeito, mas qual que seria um nível ideal para a gente marcar o suporte ou a resistência aqui nesse gráfico? Veja bem, vou te dar uma dica, vou te falar um pouco brevemente sobre o ATR. Tá? ATR é um indicador que ele mede a volatilidade do ativo que você está operando naquele momento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, você vem aqui inserir, na parte de cima do gráfico da plataforma, inserir indicadores osciladores. Tá? Aí você pega aqui Average True Range. Beleza? Muito bem, você pode usar o de 14, eu geralmente gosto de usar o de 7, mas o de 14 também é suficiente, tá? O de 14 períodos. E ele mostra para a gente essa informação aqui, ó, essa linha que está aqui, tá bom? Ó, uma linha que oscila. O que essa linha está mostrando? Ela está mostrando o tamanho médio dos candles, baseado nos últimos 14 dias, porque eu coloquei de 14, tá? O tamanho médio dos candles entre máxima e mínima. Ok? É o tamanho de movimento. E essa informação que ele traz para a gente aqui, no canto esquerdo, olha só, veja bem, a TR14, vou aumentar um pouco mais para você ver, a TR14 0.00446. O que é isso? Isso aqui é uma contagem de pips, tá? Ou pontos, especificamente aqui é pontos, tá? Então, 0.00446. O que é isso? Isso quer dizer que no gráfico diário, neste momento, o EURUSD tá, está movimentando uma média de 446 pontos por dia. EURUSD está movimentando uma média de 446 pontos por dia. Ou seja, nos últimos 14 dias, tá, o tamanho médio do candle tem sido de 44,6 pips, ou 446 pontos. Isso já dá uma ideia para a gente do tamanho que pode ser essa zona para cima e para baixo do seu ponto central. Primeiro ponto, procure um ponto central de suporte e resistência. Okay? E aqui sim você vai marcar o suporte ou a resistência como sendo um nível exato. Vai marcar um ponto de suporte no ponto central. O melhor ponto, que é aquele que você já talvez aí consiga marcar suporte e resistência, marca ele. Segundo ponto, adicione o OTR de 14 períodos ao seu gráfico. Tá? Isso vai te dar a média de tamanho de movimento. Lembrando que, só mais uma vez, 0.00446, isso aqui é 446 pontos, 44,6 pips por dia de tamanho de movimento. Adicione uma banda superior e inferior ao ponto central de suporte e resistência usando a distância de pelo menos um ATR. Nesse caso especificamente, a gente está falando de um ponto de suporte no EURUSD de 446 pontos, você marcou o ponto central, vamos projetar 400, a partir do ponto central, marcamos 446 pips, pontos, né? Não é pips aqui. 446 pontos para baixo, a gente está falando aqui mais ou menos de 1.07342, tá? Então a partir daqui temos 44 pips para baixo e 44 pips para cima. Beleza? O que isso quer dizer? Veja bem, se você for negociar suporte e resistência, recomendo que você utilize, faça um teste primeiramente, tá? Nesse método, para você identificar, marca o ponto central e aí a partir daí projeta para baixo. E eu recomendo que o seu stop loss não fique em menos de 1 ATR de distância do ponto central do suporte que você marcou. O seu stop loss recomendo que não fique em menos do que 1 ATR. Então, por exemplo, se o seu ATR, imagina só, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no caso do EURUSD agora, tá? Imagine essa situação aqui. Ó, temos esse padrão, é um padrão engolfo. Ele conseguiu engolir o candle anterior em um ponto de suporte. Esquece todo o resto, vamos apenas pensar na situação, tá? Então, ele deu um engolfo, tocou num ponto de suporte e mostrou um engolfo no gráfico diário. Beleza. Para algumas pessoas, dependendo do seu modelo operacional, isso já pode ser uma compra, dependendo do seu estilo operacional. Tá? Então, poxa, tocou no ponto de suporte, beleza. Vai colocar o stop loss abaixo da mínima? Cuidado. O que eu estou te recomendando de você fazer um teste, inicialmente, se você viu que o ATR, o seu ponto central é esse aqui, então veja pelo menos um ATR, tá? Projeta ele para baixo
e aí coloca o seu stop loss um pouquinho abaixo desse ponto. Nesse caso, especificamente, a gente estaria falando de um stop loss mais ou menos aqui embaixo. Tá? E isso também pode te ajudar a você estabelecer o take profit. Imagina que você viu, por exemplo, que o seu take profit vai ficar aqui em cima, ó, nesse ponto. Tá? Você consegue estabelecer, fazer uma análise de suporte e de resistência de forma objetiva e de relação risco-recompensa. Então imaginemos que você fez uma entrada, só um exemplo, tá? Você fez uma entrada aqui de compra, seu stop loss ficou aqui embaixo, tá? Deu espaço para o mercado fazer o balanço dele, então ficou aí 100 pips de stop loss mais ou menos, e seu take profit vai ficar lá em cima. E aí você pode fazer a sua análise de gerenciamento de risco para ver se essa operação vale a pena se posicionar, considerando esta região de suporte que a gente sabe que é um pouco complicada. Existem alguns autores que, inclusive, falam de utilizar uma ideia parecida com essa, tá? Pegar o ATR vezes 1,5, 1,5. Tá? Especialmente no day trade é importante. Se você olhar para outros períodos, tá? É claro que vai ser menor. Aqui a gente está falando do gráfico diário. Então, o ATR do gráfico diário no EURUSD nesse momento está em 446 pontos. Se a gente for para o gráfico de 5 minutos, a gente vai estar falando de outra realidade. Tá? Agora são 5 pips, 50 pontos, o tamanho do ATR. Mas a gente já consegue ter uma ideia, né, de como que o mercado se comporta a partir daí e criar um plano de trading a partir dessa técnica de você utilizar uma distância mínima de stop loss quando o preço tocar em suporte e resistência, porque suporte e resistência, como já escrevi aqui para você, tá, não são níveis exatos, mas sim zonas de interesse. Se você utilizar essa técnica, isso pode melhorar muito a tua eficiência a operar suporte e resistência. E o que você deve fazer agora? Se você ainda não fez, recomendo muito que você entre em markets.com, abre uma conta demo, baixa a plataforma e testa isso que eu acabei de te mostrar. Como a gente está falando de números concretos, objetivos, tá? Você consegue testar no passado, você consegue ver como que o mercado teria se comportado. Por exemplo, imagine só que você estivesse para negociar esta região, esse ponto de resistência por aqui. Ó. Vamos marcar desse jeito. O mercado vai tocar aqui e eu quero pensar em possível venda quando o mercado chegar nessa região de novo, por aqui. O que teria acontecido? Imagine que você pensou em vender aqui. Quanto que estava o ATR no momento? Estava em 42 pips. Então, se a gente pensar em 42 pips, tá? O seu stop loss tem que ficar pelo menos 42 pips acima dessa máxima. E nesse caso, especificamente, você não teria sido estopado porque o preço não chegou a se movimentar um ATR acima do seu ponto central de suporte ou de resistência nesse caso. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê em um próximo vídeo para falar sobre o mercado financeiro. Um abraço, até mais.